Quero saudar os colegas da comissão processante, os vereadores Jorge Sense, o relator desse processo, o vereador Josué Kiko Paese, integrante da comissão, também saudar os vereadores Zé Mário Belaver e doutora Eleonora Abrolho, saudar o advogado do prefeito que se faz presente, obrigado. Então, damos continuidade aos trabalhos da comissão processante. Aos 29 dias do mês de abril de 2020, às 13h30, estamos reunidos na Câmara de Vereadores a comissão processante do processo número 2/2020, formada para apurar denúncia apresentada contra o chefe do Poder Executivo Municipal de Farroupilha na fase de instrução do processo, com a oitiva das testemunhas arroladas pelo denunciado. O trabalho da comissão, nesse momento, é o de coleta de provas. Declarada aberta a audiência, então passo ao pregão das testemunhas arroladas pelo denunciado. Claudiomar Pegoraro, Sérgio Dieter, Guilherme Mantovani, que não se faz presente, Geraldo Alexandrini, João Fernando Silvestrin, que não se faz presente, Davi Andrade de Boni, Maiara Lívia Bogo Piccoli, Roberta Bortolossi Maffei, Gilmar Paulus e Samila Balbinotti. Então, a partir desse momento, nós vamos convidar os senhores para que acompanhem aqui a nossa assessora jurídica, a doutora Sandra, que está aqui. Eu vou fazer só a leitura de como vai funcionar e quando eu acabar a leitura, eu peço que os senhores, então, acompanhem a Sandra, a servidora Sandra. Nós temos aqui ao lado uma sala que será de isolamento para vocês. Temos um pátio também. Há todas as condições exigidas, sanitárias exigidas, né? Há distanciamento mínimo para vocês ficarem. Nós temos álcool gel. Então, informo que o presidente dessa comissão irá exercer o poder de polícia, mantendo a ordem e o decoro na audiência, ordenando que se retirem os que se comportarem inconvenientemente. Por isso, estão autorizados a falar os membros da comissão, a defesa e as testemunhas. Serão proibidas quaisquer manifestações por parte do público presente e por quem emitir qualquer palavra, seja ela de apreço ou de desapreço, a qualquer membro da comissão, da defesa ou as testemunhas. Caso isso ocorra, a sessão será suspensa e o manifestante será imediatamente convidado a se retirar. Todos aqui devem hoje tratar-se com urbanidade e gentileza. Então, solicito aos presentes que deixem seus celulares desligados a partir desse momento e qualquer contato seja feito fora desse recinto. Devem ser evitadas saídas e entradas da sala, ficarão aqui ao lado, né, a fim de minimizar a movimentação excessiva e garantir a boa condução dos trabalhos. Nós estamos transmitindo essa sessão pelo canal do YouTube. Informo que as perguntas da comissão, então, foram elaboradas em conjunto e serão feitas de forma alternada pelos membros da mesa. Então, nesse momento, eu convido que os senhores acompanhem a Sandra. Ao término de cada oitiva dos senhores, os senhores estarão dispensados e desde já a gente agradece a presença dos senhores. Sabemos que está sendo uma ida e vindas de mensagens, de intimações. Nós lamentamos esse processo, mas nós estamos seguindo estritamente o que a Constituição e o que o Decreto-Lei nos rege e fazendo o nosso papel aqui como vereadores que fomos eleitos, escolhidos a sorteio para conduzir esta comissão. Nós começaremos, então, pelo senhor Sérgio Dieter, que pode ficar no recinto. Pode passar ali. Sérgio, por gentileza,
Então, acabamos de receber o Guilherme Mantovani, por favor. Então, agora passamos... Não, acho que não está funcionando. Só queria fazer uma consignação antes de iniciarmos e não interromper a testemunha. Nós tivemos acesso agora integral ao processo na parte da manhã. Então, eu só gostaria de consignar na ata, eu já havia comentado com a assessoria jurídica, que os documentos que constam no site da Câmara não são na integralidade os que constam no processo, e nós conseguimos apenas agora o acesso, dada a nossa Constituição, né, recentemente, e por isso também fizemos o pedido, já na nossa petição inicial, queremos consignar isso, até para fins de talvez reconsideração sobre a possibilidade de análise pela defesa do conteúdo integral, já que ele não estava disponibilizado pelo site. Obrigado, doutor. Será constado em ata, mas como o denunciado é o mesmo, independente de ele ter nomeado procuradores adversos, seria a responsabilidade dele também passar os documentos, né? Disponibilizar os documentos que, porventura, não estejam disponibilizados no site. Então, só para ficar registrado e indeferido o pedido novamente. Então, passamos para o depoimento da testemunha, da primeira testemunha, o Sérgio Dieter, que é o corretor de imóveis. Então, desde já passo a palavra ao procurador do denunciado. Boa tarde, senhor Sérgio. Boa tarde. Eu gostaria de informações do senhor. O senhor sabe do que se trata esta comissão processante? Na verdade, não. Eu não recebi nenhum documento de qualquer das partes a respeito sobre o que eu falaria, sobre o que eu testemunharia. Tá. Aqui foi apresentada uma denúncia, então, eu até acho que seria importante nós, de repente, lermos a denúncia para o senhor ter conhecimento. Ela não é extensa, mas foi apresentada uma denúncia que diz que, considerando que o atual prefeito municipal de Farroupilha, ao estabelecer via decreto a suplementação de 8.900% sobre as verbas que foram destinadas via lei municipal número 4.552 de 2019, feriu o princípio constitucional da autonomia dos poderes e os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé. Considerando que o atual prefeito, esse é outro fato, inobservando os princípios administrativos, adquiriu o imóvel sem demonstrar estudo prévio para o ato, sem discutir com o Legislativo Municipal, violando dispositivo constante no artigo 97 da Lei Orgânica Municipal, em latente afronta ao princípio constitucional da autonomia dos poderes e aos princípios pertinentes à administração pública, conforme demonstram os documentos anexos. O senhor, por ser corretor de imóveis, ficou sabendo sobre a aquisição de algum imóvel pela prefeitura? Com certeza, isso é público. Tá, então o senhor sabe do que se trata essa aquisição desse imóvel? A questão do imóvel, sim. Tá, o que o senhor sabe sobre essa situação do imóvel? O que o senhor poderia contribuir para a investigação, para a comissão? Eu acho que a única coisa que, de fato, eu poderia contribuir é que nós fizemos, por consulta da prefeitura, uma carta de avaliação em relação ao imóvel no dia 27 de setembro de 2019. Fizemos uma avaliação como rotineiramente se faz, a pedido de clientes, qualquer tipo de cliente, e também rotineiramente se faz para a prefeitura. Apenas isso. E suponho que eu esteja aqui por isso. Mas sim, é suposição, ninguém me falou por quê. Certo. O senhor poderia me dizer qual é o imóvel que o senhor apresentou uma avaliação? Eu posso descrever, claro. Uhum. Estamos tratando de um lote, na verdade, que tem no total 1.855 metros quadrados. Na rua Armando Antonello, devidamente matriculado, eu tenho aqui as matrículas. Esse imóvel é composto por 1, 2, 3, 4 matrículas. E ele foi avaliado nessa data ao valor de 1.669.833.
1.669.833 em 27 de setembro de 2019. Essa foi a avaliação que vocês chegaram no montante do imóvel, o valor de mercado dele. Esse é o valor de mercado na época, com certeza. Nós estamos falando de R$900 ao metro quadrado. Está bem dentro do valor de mercado na época. Talvez hoje haja uma variação evidente pela situação de pandemia. Certo. A sua participação, então, foi na concessão da avaliação, é isso desse Meramente aí. Certo. Só isso. Tá. O senhor já foi consultado outras vezes pelo município, né? O senhor comentou. Sim, sim. Tudo. Mesmo procedimento foi adotado nas outras vezes que o senhor foi consultado? Sempre, sempre. Várias vezes fomos consultados sobre imóveis, tanto nessa administração como em administrações anteriores, que me parece que a cada vez que a prefeitura tem alguma aquisição, pela lógica, devem haver no mínimo 3 avaliações antes de qualquer decisão. E como a gente está no mercado há 45 anos, nós somos constantemente procurados pela prefeitura e sempre que procurados, a gente tenta atendê-los, sem problema. Claro. Embora a denúncia 02, ela, como foi trazido um fato e até quanto à questão da boa-fé e da relação aos princípios constitucionais, eu questiono o senhor agora, como cidadão, como o senhor tem visto a imagem, se a imagem que é transmitida pelo prefeito no seu comportamento público, o senhor verifica como sendo incompatível ao cargo que ele exerce? É uma questão difícil. A gente não tem muito tempo de estar se envolvendo em política. Aliás, nunca me envolvi. Nunca me envolvi politicamente em qualquer partido, jamais me filiei a nenhum deles. Mas, cidadão de Farroupilha, uma cidade com 70 mil habitantes, é claro que a gente fica sabendo de algumas coisas. Me parece que há, do nosso atual prefeito, coisas muito boas e outras nem tanto, e que nesse momento está envolvido nessa polêmica, nessa discussão. Mas eu não tenho detalhes, não tenho detalhes, absolutamente não tenho detalhes. E também eu diria que não tenho nem como formar opinião. Porque o que me chega de terceiros. Apenas isso. Estou satisfeito. Obrigado, doutor. Então, passamos agora ao nosso colega vereador Kiko Paese, que fará alguns questionamentos. Senhor presidente, se me permite tirar a máscara aqui, porque meu óculos sua, né, é difícil. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, senhor presidente, Fabiano Piccoli, relator Jorge Sensi, assessoria da casa, colegas vereadores, imprensa presente. Ao doutor defensor Augusto, né? Doutor Augusto, e também a testemunha, nesse caso, desse processo, do senhor Sérgio Dieter, corretor de imóveis. Senhor Sérgio, o senhor possui uma empresa nas relações de trabalhos, tanto com os colaboradores, quanto com os clientes e fornecedores. O senhor segue a legislação trabalhista e o Código Civil? Confere? Com certeza. O que acontece com o senhor que descumpra qualquer artigo das leis que norteiam a sua atividade empresarial? Me parece que, por óbvio, eu poderei ser multado, acionado judicialmente. Eu preciso responder pela minha integridade e pela integridade da empresa, é óbvio. Afinal de contas, somos regidos por leis. Obrigado. O senhor tem conhecimento da lei orgânica do município de Farroupilha, mais precisamente do artigo 97? Não. Bom, o que diz o artigo 97?
A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá da breve avaliação e autorização da Câmara Legislativa. Isso é que rege o artigo 97, desculpe, da nossa lei orgânica, né, que é a nossa Constituição aqui em Farroupilha. Assim sendo, o senhor acredita que o denunciado respeitou a legislação municipal ao adquirir os 4 lotes urbanos localizados na quadra 522, situado na Avenida Armando Antonello, os quais a empresa que o senhor gerencia colaborou com o município, fornecendo uma avaliação do imóvel no dia 27 de setembro de 2019? Confere? Se confere, é a data que eu coloquei há pouco, sem dúvida, foi a data da avaliação. Só uma questão de ordem, ele está conferindo que foi ele que deu a avaliação ou ele está confirmando a pergunta do vereador? Repete a pergunta, por assim favor. sendo, o senhor acredita que o denunciado respeitou a legislação municipal ao adquirir os 4 lotes urbanos localizados na quadra 522, situados na Avenida Ângelo Antonello, os quais... Até aí. Excelência, eu só vou fazer uma observação. Porque Isso, a pergunta, senhor Sérgio, é em cima do artigo 97 da lei orgânica. É que ele já respondeu que não conhece a lei orgânica anteriormente. Sim, mas o vereador leu o artigo 97, e eu repito, o artigo 97, Sérgio, diz: aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Isso é o que a lei orgânica do município, que a Constituição, diz. Certo. E a pergunta do colega Kiko Paese é se o senhor acredita que o denunciado respeitou essa legislação ao adquirir os 4 lotes urbanos. Na verdade, eu não tenho como responder, eu não tenho certeza. Eu tenho informações de que, informações pela imprensa, de que houve uma autorização de 10 mil e que depois foi gasto um outro valor. Essas são informações que eu tenho pela imprensa, então não tem questões não tem como responder com certeza. Eu não tenho. Obrigado. Seguindo. Portanto, o senhor acredita que os princípios da administração pública de boa-fé, da publicidade e da moralidade administrativa foram seguidos nos atos realizados pelo denunciado na tramitação e compra dos 4 lotes urbanos localizados, repito, na quadra 522, situado na Avenida Armando Antonello? Eu não entendi o início da pergunta, por favor. Vamos de novo, por favor. Excelência, é que as perguntas estão sendo feitas de forma subjetiva. A testemunha ela teria que emitir juízo de valor sobre o ato. Sim ou não? Não, pois é, mas de qualquer... Ela teria que... Vocês estão perguntando, isso aqui é bom ou é ruim? Né? Ele vai dizer sim ou não, isso é juízo de valor de qualquer forma. Então, só queria deixar consignado que a testemunha ela tem que relatar sobre os fatos que ela tem conhecimento. E pelo que ela... perguntar se ela acha que ele violou o princípio da boa-fé. Está indeferida a pergunta, vereador. O senhor tem mais alguma pergunta a fazer? Não, nesse momento não. Obrigado. Senhor Sérgio, agradecemos a presença do senhor. Tem um documento para assinar aí e o senhor está liberado. Ok, muito obrigado. Chamamos então a testemunha Guilherme Mantovani. Obrigado pela presença, Guilherme Mantovani. Passamos então a palavra ao procurador do denunciado. Guilherme, boa tarde. Boa tarde. Guilherme, tu és corretor de imóveis? Sou. Certo. Tu atua nessa atividade efetivamente? Sim. Tá. Guilherme, tu sabes o motivo pelo qual tu estás aqui hoje? Sim. Tá. O que tu sabes sobre a tua situação aqui? Foi solicitado na imobiliária que a gente fizesse uma avaliação de um terreno. E hoje, diante do Conselho Federal de Corretores, é obrigado você ter a titulação de avaliador de imóvel. Uhum. E nem todo corretor tem essa titulação. Como a gente somos 3 corretores na imobiliária, e na época a demanda era bastante grande, aí veio essa solicitação para fazer a avaliação, a gente fez uma pesquisa de mercado
e fez a avaliação do terreno. Só. Certo. O senhor recorda qual era o imóvel? Tem os dados do imóvel e Sim. o valor que foi avaliado? Sim, a gente mantém arquivado na imobiliária a avaliação que foi passado para a prefeitura e a nota fiscal. Tá. O senhor recorda qual é o valor do imóvel que foi avaliado? O valor... eu vou te dizer precisamente o que foi passado para a prefeitura. R$ 1.341.998. Tá. O senhor já foi demandado mais de alguma vez para apresentação de avaliações para a Prefeitura Municipal? Não só para a prefeitura, como para o fórum, como para alguns bancos. Como eu tenho essa titulação, e é comum eu fazer isso. E a forma que é feita essa avaliação, é feita uma pesquisa de mercado, e os imóveis que estão à venda naquela região, naquele bairro, determinada zona, e aí você faz um comparativo. Com o método comparativo, você chega ao valor aproximado do terreno. Tá. O senhor não teve acesso ao processo de aquisição desse imóvel? Não. Tá, então eu estou satisfeito já com as perguntas feitas. Obrigado. E a comissão também não tem perguntas para o depoente. Senhor, por gentileza, o senhor só assina, tem um documento ali. Doutor, nós recebemos por atraso o depoente João Fernando Silvestrin. Chegou após fazermos o pregão. O senhor, há um acordo de deixá-lo como no rol de testemunhas ou podemos dispensá-lo? Não, podemos ouvi-lo. Tá. Então, está... Eram duas testemunhas que estavam faltando, né? Chegaram as duas? Era Tá. a única. Então, que fique registrado na ata que o depoente João Fernando Silvestrin chegou após a realização do pregão, mas em acordo com o advogado do denunciado, ele será incluso no rol para ser ouvido. Queríamos agradecer também a presença do nosso presidente da Câmara, Fernando Silvestrin. Muito obrigado. Obrigado, senhor João Fernando Silvestrin. Passamos a palavra ao advogado do denunciado. Senhor João Fernando, boa tarde. O senhor sabe o motivo pelo qual o senhor comparece aqui nessa comissão processante? Sei que é sobre o Clayton. Agora, qual é o assunto, não sei. Certo. Nós estamos tratando aqui de uma denúncia que foi apresentada contra o prefeito municipal, o prefeito Clayton. E essa denúncia ela narra dois fatos contra a pessoa de gestor dele. Tá? A primeira seria estabelecer via decreto uma suplementação de 8.900% sobre as verbas que foram destinadas via lei municipal, ferindo princípios constitucionais, né? E a segunda seria a aquisição de um imóvel sem prévio estudo e autorização legislativa para aquisição, tá? Sem a autorização da Câmara para a compra. O senhor tem conhecimento sobre esses fatos? Participou de alguma etapa nessa... Não, eu não participei. Não. Fiquei sabendo pela imprensa que aconteceu isso. E o que o senhor tomou conhecimento pela imprensa? Que teve uma polêmica sobre a compra de um imóvel, de imóveis, que foi sem licitação. Mas o que eu vi foi que era por um motivo especial para atender a saúde, né? E é isso que eu ouvi. Agora, eu não participei de quanto foi pago exatamente, de quanto vale realmente o imóvel, essas coisas, eu não... O tamanho do imóvel, eu não sei sobre isso. Então, o senhor tomou conhecimento pela imprensa? Pela imprensa. E de que esse imóvel teria sido adquirido para a saúde pública do município? Sim. Certo. Há quanto tempo o senhor reside aqui em Farroupilha? Como é que é? Há quanto tempo o senhor reside aqui em Farroupilha? Olha, eu residi pouco tempo da minha vida fora de Farroupilha, né? Eu acho que uns 4 ou 5 anos, em momentos diferentes. Senão eu sempre residi aqui. Uhum. E o senhor conhece a figura pública do prefeito Clayton? Conheço
na campanha de 2002 e depois como prefeito. Antes eu tinha como referência, mas eu nunca assim conheci ele antes. O senhor identificou em algum momento o comportamento que desabonasse, que fosse incompatível com a conduta do prefeito? Doutor, essa é uma pergunta também de julgamento de... Isso, mas ela tem finalidade, doutor, porque daí como nós temos a situação da quebra do decoro, embora não esteja aqui narrado, mas os senhores podem tipificar isso? Só que o da quebra de decoro é no outro processo. Mas é exatamente isso. Então está indeferida a pergunta. Próxima pergunta. Okay. Eu só gostaria de ficar consignado, então, que na eventual condição da Câmara ou essa comissão verificar a tipificação de uma quebra de decoro, a defesa ficou impossibilitada de produzir provas sobre essa situação. O mérito dessa denúncia é a compra e aquisição de terrenos sem autorização legislativa. Próxima pergunta, por favor. Eu fico satisfeito com a sua presença. Tá, obrigado. Seu João, agora a comissão vai fazer. O senhor já foi vereador nessa cidade? Fui. O senhor tem conhecimento, então, da lei orgânica do município? Em termos tenho, né? Então, o artigo 97, e o senhor, como foi um vereador, diz que a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. O senhor se recorda, em algum momento, quando o senhor foi vereador, de que o prefeito daquela época fez a realização de alguma compra ou permuta de algum imóvel e se esse ato do prefeito passou pela Câmara de Vereadores enquanto o senhor foi vereador? Eu não me recordo de compras feitas pelo prefeito na época. Recordo que houve permutas. E passou pela Câmara de Vereadores? As permutas passaram pela Câmara. Ok, obrigado. A comissão não tem mais perguntas. Está dispensado? Agradecemos a sua presença. Se puder assinar. Obrigado pela disponibilidade. O seu Geraldo Alexandrini. Obrigado, seu Geraldo, pela presença. Passamos, então, a palavra ao procurador do denunciado. Senhor Geraldo, boa tarde. Boa tarde. Senhor Geraldo, o senhor sabe por qual motivo o senhor se encontra aqui hoje? Sabe do que se trata aqui essa reunião? Sem dúvida. Vamos dizer, o processo em si eu conheço. É isso que você está me perguntando? Isso. Okay. O senhor pode relatar o que o senhor tem de conhecimento sobre este processo? Sobre os fatos que estão sendo apurados aqui? Desculpa, doutor, qual é o seu nome? Augusto. Doutor Augusto, na verdade, eu tenho conhecimento de que existe um processo de impeachment contra o prefeito, tá? Por utilização de verba sem a previsão de Câmara, sem a aprovação da Câmara. Tá? Se você me perguntar por que eu estou aqui, estou esperando as perguntas. Certo. Dessas informações que o senhor teve, o senhor sabe o motivo pelo qual a aquisição do imóvel foi divulgada? Sim. Ou o senhor poderia esboçar para nós quais... Sim, na verdade, na opinião do prefeito, ele deveria fazer um hospital novo na cidade. Certo. O senhor, só para deixar então consignado aqui, já que foi indeferida a pergunta anterior, né, seria realizada a pergunta sobre a condução do prefeito e a sua postura como gestor, mas como foi indeferido anteriormente, eu só quero deixar daí ao registro de que o senhor não precisa responder. Em razão disso, eu fico satisfeito, não tenho perguntas, já que o senhor não participou de nenhum processo de contratação ou... Obrigado. Ok. Passamos então agora ao vereador Jorge Sensi, que fará algumas perguntas. Senhor presidente, colega vereador Josué, Geraldo. Boa tarde, Sensi. Boa tarde a todos. Todos aqui que nos prestigiam. Agradecemos a sua presença e gostaríamos muito de que o senhor contribuísse com algumas informações. O senhor possui uma empresa e nas relações de trabalho, tanto com colaboradores, quanto com clientes e fornecedores, o senhor segue a legislação trabalhista e o Código Civil? Sem dúvida nenhuma. Obrigado. Caso o senhor descumpra
alguma normativa ou qualquer artigo destas leis que norteiam, né, o regramento da sua atividade empresarial, lhe aconteceria alguma penalidade? Sem dúvida. Sem dúvida, Sensi. Vamos colocar isso em português mais claro. Você me pede se eu sigo a legislação brasileira comercial, tá? Pagamento de impostos e etc. Se eu sigo a legislação trabalhista, sem dúvida. Eu tenho 2.400 colegas, tá? E nós temos uma norma interna muito rígida com relação a tudo. Tá? Ok? Perfeito. Respondi. Obrigado. O senhor tem conhecimento da lei orgânica do município de Farroupilha, mais precisamente o artigo 97? Não conheço, Sensi. Então, vou ler para o senhor o que diz o artigo 97. A aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Este é o artigo a qual o prefeito em si está sendo questionado. Ok. Então, era isso? Da minha parte, agradeço a sua participação. Muito obrigado. Agradeço. Obrigado, senhor Geraldo. Como não há mais perguntas da defesa e nem da comissão, o senhor pode assinar, está liberado. Agradecemos imensamente a sua presença. Obrigado a todos, um bom trabalho. Obrigado. O Claudiomar Pegoraro. Obrigado pela presença, senhor Claudiomar Pegoraro. Passamos, então, ao advogado do denunciado para as suas colocações. Boa tarde, Claudiomar. Claudiomar, o senhor atuou, primeiramente, o senhor tem conhecimento do que está sendo apurado aqui nesta comissão processante? Sim, tenho conhecimento. Tá, o senhor pode nos relatar o que o senhor tem conhecimento que está sendo apurado aqui? Está sendo apurado a aquisição de lotes pelo prefeito municipal, pela prefeitura, e em relação a procedimentos aqui pela casa. Certo. O senhor trabalha em que local? Meu setor, a minha secretaria é a Secretaria de Planejamento, o meu setor é o setor de topografia, eu sou topógrafo, e também faço avaliações, setor de avaliações. O senhor é servidor público de carreira? Sim, há mais de 30 anos. Certo. O senhor sabe de qual imóvel nós estamos tratando aqui, em específico? Você não relatou ele, eu creio que sim, são 4 lotes urbanos. Isso, certo. O senhor participou de algum procedimento na aquisição desse imóvel, desses lotes? Normalmente, antes de elaborarem os projetos, ou até mesmo antes da aquisição de imóveis, a secretaria ou o setor é consultado e é solicitado a avaliação desses imóveis. O meu setor elaborou laudos de avaliação mercadológica desses 4 lotes, para fins de aquisição e para fins de interesse público. Certo. O senhor, então, emitiu uma avaliação sobre os valores desses imóveis? Correto. O senhor se recorda se chegou a saber por qual valor foi comprado o imóvel posteriormente à aquisição? Sim, sei. Estimo que tenha sido comprado por R$1.450.000. Qual era, o senhor recorda aproximadamente o valor que o senhor emitiu na avaliação? Eu não me recordo, tenho junto comigo cópias, mas é cerca de R$1.470.000. Fiz avaliação relacionada a metros quadrados, valor por metro quadrado, que totalizava os 4 imóveis, R$1.526.043,44. Perfeito. Se está no laudo isso, agradeço. Só para... Perdão. Tá, tudo bem. Só uma questão procedimental aqui para não ter interferência. Ok. Então, quando o senhor recebeu, o senhor sabe como é que funciona este procedimento de aquisição dentro da Prefeitura Municipal, além do seu setor? Ele passa por outros setores? Passa
pelo que eu sei, pelo departamento de compras, pelo departamento jurídico, passa por vários outros setores. Na nossa secretaria, ou pelo meu setor, passou exclusivamente a avaliação solicitada pelo secretário de Gestão e Governo na época, que eu fizesse a avaliação de valores desses 4 imóveis para fins de interesse público. Certo. Somente isso que eu sei. Sei que passa por outros setores, sei, mas não sei precisar qual e nem o rito dele. O senhor recorda se teve alguma ingerência direta do prefeito no seu, quando da sua avaliação? Ou... Não, para comigo o prefeito não falou sobre esses lotes. Certo. Quando o procedimento foi para o senhor, para a sua análise, já havia passado algum momento pela Procuradoria do município? Não. Não, ainda não havia passado. Não, passa posteriormente, pelo que eu creio. Tá. Dentro da avaliação que o senhor fez, a aquisição, o senhor que tem como técnico os parâmetros para avaliação mercadológica dos terrenos, foi adquirido dentro dos valores de mercado? Foi adquirido abaixo do valor de mercado, pelo valor de R$ 1.450.000. A avaliação que a Prefeitura toma como referência, mercadologicamente e tecnicamente falando, ela já é uma avaliação mínima, né? E, pelo que a gente sabe, foi efetivado abaixo desses valores. Na época, também pesquisei, para a elaboração do meu laudo, os valores que estavam propostos pelo vendedor. Se não me engano, era R$ 1.860.000 o valor de oferta, né, para a venda. Relacionado a isso, coeficientes e tecnicamente calculado, cheguei a um valor menor do que o que eles estavam pedindo. E fui saber, ou foi efetivado o negócio abaixo do valor de avaliação, abaixo ou no mínimo do valor do mercado. O senhor já tinha conhecimento qual era a finalidade da compra desses imóveis? Oficialmente não sabia. Sabia que ali iria ser elaborado um projeto. Não sabia ou nem busco saber disso para que não possa interferir nos valores. Hoje sim eu sei qual é o projeto, mas na época não sabia. Certo. Aproveitando o momento, então, o senhor, quando realiza a sua avaliação é meramente técnica voltada à avaliação de valores de imóveis, é isso? Sim, perfeitamente. O senhor faz alguma análise jurídica da situação? Não. Certo. Eu faço única exclusivamente, é apurado pelo setor o valor por metro quadrado da área em relação a condições do imóvel, sejam elas relevo, vegetação, topografia, zoneamento, possibilidade de construção, análise exclusivamente técnica em relação a possibilidades de valoração ou desvaloração do imóvel. Chega-se a um coeficiente, uma tabela aplicada pela área quadrada do terreno, resultando no valor. Certo. Aproveitando a pergunta que foi feita anteriormente pela comissão processante, o senhor tem conhecimento do teor do artigo 97 da Lei Orgânica Municipal? Sem ler ela, não tenho conhecimento. Certo. O senhor tem alguma qualificação jurídica? Não. A minha qualificação é somente técnica na área de engenharia. Tá certo. Estou satisfeito. Obrigado. Obrigado, doutor. Então, passamos agora ao colega Jorge Sensi, que fará algumas perguntas. Desde quando o senhor serve ao Poder Público Municipal e a qual secretaria o senhor está lotado? Eu entrei na Prefeitura Municipal de Farroupilha no dia no mês 6 do ano de 1989. Na época, Secretaria de Educação. Posteriormente, prestei o concurso público para o cargo de topógrafo no ano de 1992. E estou como topógrafo lotado na Secretaria de Planejamento até os dias de hoje.
Bem, obrigado. E quais são as suas funções? Dentro do cargo de topógrafo, algumas funções relacionadas à atividade de engenharia. Exerço fora da relação do cargo de topógrafo a função de avaliador de imóveis, que nesta função, além de avaliações de imóveis públicas, a gente faz a conferência e a reavaliação do ITBI, a conferência e reavaliação dos valores venais para IPTU, não sozinho, com uma equipe, lógico. Além disso, faço parte de algumas comissões, dentre delas sou gestor do Banco de Índice Construtivo do município de Farroupilha. Bem, obrigado. Próxima pergunta. Como funciona o fluxo operacional na execução da elaboração de laudos de avaliação? Perfeito. São duas situações, uma situação interna e uma situação externa. As situações externas, elas são movidas através de um protocolo, um processo administrativo que o requerente solicita à prefeitura. E internamente, através de solicitações internas ou deparas. Certo. Próxima pergunta. Quem solicitou ao senhor a elaboração do laudo de avaliação dos 4 lotes urbanos localizados na quadra 522 na Avenida Armando Antonello? Quem solicitou a avaliação desses imóveis foi a Secretaria de Gestão e Governo. A solicitação vem assinada pelo, então, secretário Vandré Fardim. Próxima pergunta. O senhor teve conhecimento da elaboração do projeto de lei número 062 de 2019, que originou, após a aprovação legislativa, a Lei Municipal 4.552, de 30 de outubro de 2019? Não sei de qual lei específica o senhor está falando. Certo. Só para esclarecer em si, é a lei que dá os 10 mil em si para o prefeito. Abre a rúbrica dos 10 mil reais para o prefeito municipal. Não, normalmente esse passo é posterior ao que passa pelo meu setor. Certo, obrigado. Enquanto o senhor, como servidor público municipal, tem conhecimento da lei orgânica do município de Farroupilha, mais precisamente o artigo 97? Da mesma forma que respondi ao doutor, especificamente, conheço a lei em alguns nuances a que refere o meu trabalho diário. Se eu puder consultar, saberei. Especificamente não recordo qual é o artigo, o que ele trata. Só para informar em si, o artigo 97 diz o seguinte: a aquisição de bens imóveis para compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Seguindo então, mais uma pergunta. O senhor, em algum outro momento da história, elaborou algum laudo de avaliação por compra ou venda, permuta de imóveis para o Poder Executivo Municipal? Corriqueiramente elaboro laudos de avaliação de imóveis para o município. Para permutas, para compra e venda, eu acredito que tenha sido poucas, se não a primeira que eu expedi. Mas o setor já expediu, com o meu colega Roberto Miguel Corteletti, anos passados. Certo. Próxima pergunta. Em caso afirmativo, que o senhor meio que quase pontuou que sim, né? Sabe informar se houve aprovação legislativa após a efetivação da aquisição? Desses imóveis que a gente está tratando hoje, não tenho certeza se está autorizado. Anteriormente, de permutas, sim, tenho a convicção que tenham passado e sido aprovadas as autorizações legislativas para a permuta. Em outras oportunidades. Em outras oportunidades. Outros imóveis, vou assim dizer. Obrigado. Uma próxima pergunta.
Pela sua experiência, né, no poder público, quanto tempo demora o processo administrativo de aquisição de imóvel, desde a sua solicitação da secretaria interessada, né, no caso, até o momento da concretização da aquisição? Qual é o processo em si? Qual é o trâmite que demora? Não consigo numerar ou quantificar isso. Eu sei que já é burocrático para chegar até a avaliação, que se necessita a solicitação por escrito, se necessita cópias atualizadas dos títulos. Isso tudo já demora 30, 60 dias normalmente. Daí para frente eu não sei quanto tempo, não sei precisar quanto tempo leva para que se finde um processo. Muito bem, então agradecemos a tua colaboração aí, da minha parte tá ok. Obrigado. E doutor, só para deixar registrado também na ata, decorrente dessa pergunta, a avaliação feita pelo senhor Pegoraro foi dia 1º de novembro e o contrato de compra e venda foi no dia 11 de novembro do mesmo mês. Próxima, agradecemos a sua presença. Ok. Se puder assinar, seu Claudiomar. Já assinei. E chamamos... Não sei se... Quem? Obrigado. A senhora Maiara Lívia Bogo Piccoli. Obrigado, doutora Maiara, pela presença. Passamos a palavra, então, ao doutor Augusto, procurador do denunciado. Doutora Maiara, boa tarde. Boa tarde. A senhora sabe quanto a que fatos nós estamos tratando aqui nessa comissão? Sim. Tá. A senhora poderia nos relatar quais são os fatos, só para a gente ter certeza do que a senhora tem conhecimento? Os fatos do... Que estão sendo denunciados, isso. A compra do terreno sem autorização legislativa. É esse o conhecimento que a senhora tem? Não precisa estender. Sim, principalmente esse. Certo. Também trata sobre uma suplementação de valores, né, que teriam ocorrido nos termos da denúncia. A senhora, eu só preciso fazer um registro para fins de procedimento. A senhora detém alguma aproximação familiar ou de amizade com algum membro da comissão processante? Doutor, indeferido a pergunta, porque foi o próprio denunciante que, na sua defesa, arrolou e ele informa essa relação. Então, em pergunta indeferida. Mas, para ficar registrado, sim, ela é esposa desse vereador. Certo. Doutora Maiara, a senhora atuou na Prefeitura Municipal? Sim, atuei. Certo. Em que setor que a senhora atuou? Primeiramente, a partir de janeiro de 2017, até o início de 2019, eu atuava na Secretaria de Planejamento. E após esse período, de início de 2019 até março de 2020, eu atuei na Procuradoria. Certo. E no período da aquisição deste imóvel que a senhora tem conhecimento, a senhora atuava em qual setor? Trabalhava na Procuradoria, no setor de leis e decretos. Certo. A senhora recorda de ter passado por esse procedimento pelo seu setor? Ou não passou pelo meu setor. Certo. A senhora tomou conhecimento desse procedimento? Eu tomei conhecimento quando o servidor Éder Frá, que trabalha no controle interno, ele adentrou na minha sala, me solicitando a lei que autorizou a compra daquele imóvel. Ele tomou conhecimento que o imóvel teria sido adquirido, então ele foi até a minha sala, onde a gente armazena as leis para buscar essa legislação. Foi nesse momento que eu tomei conhecimento. Tá, então a senhora fez a pesquisa no momento que ele lhe questionou, é isso? Sim, a gente fez a pesquisa no sistema no momento que ele me questionou e também, né, eu não tinha em mente nada relacionado com isso nos últimos tempos, né, mas enfim, através da pesquisa a gente chegou à conclusão que não teria autorização legislativa. Certo. E já havia passado isso pela Procuradoria para fins de pareceres da aquisição? Ou? Não tenho conhecimento porque é um outro setor. Certo.
quando essa discussão sobre a aquisição e a autorização para aquisição pela Câmara, ela circulou anteriormente pela Câmara, perdão, pelo seu setor, ou tão somente com a provocação deste servidor? Somente com a provocação desse servidor. Eu gostaria de explicar como é que funcionavam os trâmites. Por favor. Na verdade, o que acontece? Para a elaboração de projetos de lei e de decreto, a repartição, a secretaria, o órgão interessado, ele protocolava o pedido no protocolo geral, como todos os outros processos, tá? Esse processo, antes de vir para o meu setor, ele passava pelo secretário de gestão, que deferia ou não o pedido, tá? E após, pelo procurador-geral também. Se viesse, então, se houvesse o deferido, esse projeto, essa solicitação iria para o meu setor. Lá, eu não fazia análise do mérito, né? Eu fazia a redação legislativa. Não chegou nenhum processo, tá? Nesse sentido, no setor. A senhora controlava todos os processos dos setores, então? Não, eu controlava os processos que chegavam até mim para elaboração, para a redação legislativa, elaboração de projeto de lei e de decreto. Sim, mas a senhora disse que não chegou nenhum... Não, nesse sentido, não chegou nenhuma solicitação para que fosse elaborado um projeto de lei para aquisição de algum imóvel. Sim, e mais pessoas atuavam no seu setor? Até o mês de novembro, atuava a servidora Mirtes, ela era servidora efetiva, ela se aposentou, e a partir de então, até o mês de fevereiro, eu atuei sozinha, e após agora, um pouco antes de eu sair, tinha um outro servidor que auxiliava. Certo. A senhora saiu quando da prefeitura, a senhora recorda? No início de março. Foi a pedido? A pedido. Certo. Eu estou satisfeito com as perguntas. Obrigado. Obrigado, doutor. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi. Maiara, tudo bom? Tudo bem. Primeira pergunta. Qual o período que a senhora serviu o Poder Executivo Municipal? Em qual secretaria a senhora estava ou exercia suas funções? Sim. Então, eu iniciei em janeiro de 2017... E eu trabalhei até o início de 2019, até janeiro, fevereiro de 2019, na Secretaria de Planejamento. E após, de 2019 até março de 2020, na Procuradoria do Município. Obrigado. Próxima pergunta. Quais eram as suas atribuições na secretaria que a senhora estava vinculada? Na Procuradoria, então, eu trabalhava com a redação legislativa, elaboração das leis, dos projetos de lei, dos decretos. Próxima pergunta. Como funcionava o fluxo operacional na execução dos afazeres de sua matriz de responsabilidade? Sim, da forma que eu expliquei, então, a secretaria, a repartição, enfim, o setor que necessitasse, né, de alguma legislação específica, ele fazia a solicitação, né, era aberto um processo administrativo no protocolo geral, tá? Esse processo era encaminhado, então, para a Secretaria de Gestão e após para o Procurador-Geral, né, eles deferiam se eles deferiam, o processo passava para o meu setor, para a elaboração da redação, senão ele era arquivado. Certo, obrigado. Próxima pergunta. No período da aquisição dos quatro lotes urbanos, localizado na quadra 522, situada na Avenida Armando Antonello, através do contrato de compra e venda números 377/2019, de 11 de dezembro de 2019. A quem a senhora respondia diretamente? Eu respondia ao procurador-geral da época, Gelson Priotto. Obrigado pela resposta. Próxima pergunta. A senhora teve conhecimento da elaboração do projeto de lei 062/2019, que originou após a aprovação legislativa na Lei Municipal número 4.552, de 30 de outubro de 2019? Se a senhora quer, eu posso repetir. Esse projeto, eu acho que era o que diz respeito à abertura da rubrica para compra de
imóvel da saúde. É esse o conhecimento, assim, agora que eu tenho, que me recordo, que foi aprovado aqui pelos vereadores, a abertura da rúbrica, né, para aquisição de um imóvel na área da saúde. Certo, obrigado. Próxima pergunta. Como a senhora teve conhecimento da elaboração do projeto de lei número 062/2019, que originou, após a aprovação legislativa, a Lei Municipal 4.552, de 30 de outubro de 2019? Como a gente obteve conhecimento, esses projetos de suplementação, de abertura de crédito, eles são enviados, como são projetos técnicos, né, bem técnicos da Secretaria de Finanças, que na verdade não nos compete a análise, né? Eles chegam até nós devido à urgência do decreto e do projeto, então é encaminhado, né? Tem uma servidora, geralmente a servidora Rosane, quem encaminhava, ela encaminhava por e-mail, né? Esse projeto era encaminhado por e-mail devido à urgência, que muitas vezes nós tínhamos que encaminhar logo, devido aos prazos para a Câmara, então eles nos enviavam via e-mail. Especificamente, esse projeto, quem recebeu não fui eu, quem recebeu foi a minha colega, que era a Mirtes, que ela é quem fazia, na época, né, a questão dos decretos de suplementação, e ela que me encaminhou no dia 14 de outubro, agora eu não consigo me lembrar até... acho que na metade de outubro ela encaminhou esse projeto para a Mirtes, e a Mirtes me encaminhou para poder fazer a elaboração dele para encaminhar para a Câmara de Vereadores. Certo. Próxima pergunta. Os valores originalmente solicitados pela Secretaria responsável para a elaboração do projeto de lei número 062/2019, que originou, após a aprovação legislativa, a Lei Municipal número 4.552, de 30 de outubro de 2019, eram os mesmos ou houve mudança ao longo do período antes do envio para a Câmara de Vereadores? Houve uma alteração. Na verdade, nós recebemos o projeto original. Eu até acho que talvez o Gilmar, que trabalha na contabilidade, ele possa explicar melhor essa questão, porque ele também é da área técnica, mas, enfim, o que acontece, o projeto original ele veio com um valor superior, se eu não me engano, agora eu não consigo me recordar desses especificamente, mas em torno de 800, 900 mil reais, né? E após esse valor foi alterado, né? Teve uma diminuição, né? Foi solicitado uma diminuição, e aí foi enviado aqui para a Câmara de Vereadores no valor de 10 ou 15 mil reais. Essa solicitação foi feita na época pelo então procurador-geral, né, que houvesse a redução daquele valor original que nós recebemos o projeto, né, que se diminuísse, eu não me lembro agora se era 800, 900 mil, né, mas que a contabilidade diminuísse esse valor. Eu acredito que o Gilmar, que trabalha na contabilidade, também é uma testemunha, ele possa explicar melhor essa questão, né, que eu não tenho conhecimento técnico na área de finanças. Certo, obrigado. A senhora comentou agora que foi o procurador-geral. Eu tinha uma pergunta que é a seguinte, só falta a senhora falar o nome em si que eu vou fazer a pergunta. Quem solicitou essa alteração? O Procurador-Geral, Gelson Priotto. Certo. Há algum, dentro do seu conhecimento, algum documento que comprove essa alteração? Na verdade, o documento que comprova, hoje eu não tenho mais acesso, porque não sou mais servidora, mas, né, os e-mails ficam armazenados mesmo após a nossa saída, mas a contabilidade, provavelmente a servidora efetiva, o Gilmar tenham acesso. O que comprova é o projeto de lei original que foi enviado, né? Tem o e-mail que foi enviado para o nosso setor com o projeto de lei original. Certo, obrigado. Próxima pergunta. A senhora era responsável pela elaboração dos projetos de leis e decretos.
pela sua experiência, é normal a solicitação de abertura de crédito junto à Câmara de Vereadores e, 6 dias após, realizar suplementação via decreto municipal de 8.900%? Olha, nesse ponto eu acredito que pode haver a necessidade de fazer uma suplementação posterior, né, ao projeto, né, se houver necessidade. Acredito que não num valor tão elevado, né, tanta discrepância, porém eu acredito que também isso o Gilmar possa explicar melhor na questão contábil como é que funcionam as questões de suplementação e se isso era recorrente ou não. Da minha parte, eu agradeço a sua colaboração. Obrigado, Maia. Obrigada. Obrigado. Só complementar as perguntas, são só apenas 2 perguntas aqui. O relator perguntou agora à senhora sobre a sua experiência nessa atividade. Eu só gostaria que a senhora me relatasse de fato por quanto tempo a senhora trabalhou nesse cargo, desempenhando essas atividades. 11 meses. 11 meses, certo. Então, somente nessa gestão atual do prefeito Clayton, isso? Perfeito. Tá. E quanto a senhora falou que foram realizados pedidos diretamente para a senhora, das elaborações, enfim, dos projetos, o prefeito, em algum momento, contatou a senhora especificamente quanto a este procedimento? Não. Não? Não. Existia um aparelhamento, um procedimento interno até que isso chegasse ao prefeito, esses materiais, produção de lei para autorização, solicitando autorização? Na verdade, quem fazia a ponte com o prefeito em relação aos projetos e decretos, se houvesse dúvidas, era o procurador-geral. Certo. Nada mais. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, doutora Maiara. Por gentileza, assine o... Obrigado. Seu. Próxima testemunha é o senhor Davi Andrade de Boni. Obrigado, Davi. Com a palavra, então, o doutor Gustavo, procurador do denunciado. Davi, boa tarde. Boa tarde. Davi, tu sabe quanto a que fatos nós estamos tratando aqui nessa comissão processante? Sim. Você tem conhecimento? Uhum. Tu atuas na prefeitura? Isso, servidor público na prefeitura. Tá. Davi, sobre esses fatos, tá? Sobre a suplementação de valor, nos termos narrados no primeiro fato, e a aquisição de imóvel sem estudo prévio e sem autorização da Câmara, o que tu tens a nos relatar? Tu tens algum conhecimento específico sobre esse procedimento? Como é que se deu? Com relação à suplementação e ao estudo prévio, não tenho qualquer conhecimento, não participo, não tenho nada relacionado a esses setores. Com relação ao processo de aquisição, né, que foi realizado, ele foi realizado mediante uma dispensa licitatória, né, e até setembro de 2019 trabalhei no setor de compras e licitações, instruí diversos processos de dispensa licitatória, durante mais ou menos 4 anos que eu trabalhei ali. Em setembro, fui deslocado para o setor jurídico, lá para os processos judiciais. Na época, então, ali dessa aquisição, que foi em novembro de 2019, a minha colega Andriele estava cuidando desses processos de dispensa licitatória. E houve um pedido do prefeito e do procurador da época para que eu ajudasse a Andriele na instrução desse processo, né? O que é a instrução do processo de dispensa e atrás da documentação, né? Certidões negativas da empresa vendedora, entrei em contato com o corretor, representante da empresa vendedora na época, para enviar proposta, para enviar contrato social. Foi basicamente isso, né? Auxiliei, supervisionei a Andriele, né, minha colega, nesse ponto aí de instruir o processo. Essa foi minha participação, esse é o conhecimento que eu tenho, né, sobre os fatos dessa denúncia. Certo. Quando esse procedimento ele chegou lá no setor que tu trabalhaste, foi realizado algum parecer nesse procedimento sobre a aquisição ou não do bem, a viabilidade? Só repetindo, não trabalhava mais no setor na época. Sim. Né? Eu ajudei no setor. Se foi realizado algum parecer, sim. Foi realizado um parecer analisando a possibilidade de dispensa licitatória, né? Foi produzido ali no setor
pela minha colega na época, que era responsável pela pesquisa jurídica e pela formação de pareceres ali jurídicos com relação a licitações, a Gladiane. Ela que fez essa pesquisa jurídica e formou o parecer, e foi supervisionada, né, e finalizada pela Roberta, assessora jurídica, que assinou esse parecer de dispensa licitatória. Certo. Tu te recordas se nesse período da emissão do parecer foi aventado algo sobre o artigo 97 da Lei Orgânica Municipal? Eu não participei diretamente dessa pesquisa, né, que eu falei, foi a Gladiane. Mas não, do meu conhecimento nunca foi nem citada a Lei Orgânica Municipal, assim, não ouvi falar nada. Como eu falei, eu estava instruindo o processo e indo atrás de documentação junto com a Andriele. Mas eu não ouvi nada com relação à Lei Orgânica, não tinha conhecimento desse artigo, jamais tive. Assim como todas as pessoas na época, ninguém tinha citado isso, né? Principalmente a Andriele, que eu trabalhei junto também, tenho certeza que ela não tinha conhecimento desse artigo, né? Nem o pessoal do jurídico, né, que foi responsável por essa pesquisa também não falou nada, né? Era usual o prefeito se recorrer da procuradoria para tomar decisões? Sim, sim. Todos os processos de dispensa licitatória, a lei de licitações obriga, na verdade, o parecer, né, da procuradoria. E ele tomava, em outros assuntos, tu tens conhecimento, se ele também se valia da procuradoria eventualmente? Ou... Os assuntos que eu mais tenho conhecimento é com relação a licitações, né? E sim, praticamente todos os processos, análise de editais de licitação, dispensas, passam pela procuradoria. Com relação a outros assuntos, daí não tenho conhecimento. Certo. Estou satisfeito. Obrigado. Obrigado, doutor. Davi, nesse período que você migrou de um setor para outro, que participou dessa proposta de compra do terreno, você lembra mais precisamente que momento iniciou essa conversa com os proprietários do imóvel? Olha, quando o procurador e o prefeito me pediram para ajudar a Andriele aí atrás da documentação, já haviam falado com os antigos proprietários do imóvel. Assim, a gente entrou em contato para eles mandar os documentos que a gente precisava, algumas negativas, proposta, contrato social, mas eles já tinham um conhecimento, assim. Não sei como iniciou. Você lembra a data, se foi junho, julho, agosto, setembro, outubro? Olha, que eu comecei a participar do processo foi ali em outubro, ali bem no final. Mas como começou, não sei. Eu entrei e já tinha iniciado, assim, o pessoal já estava conversando, mas eu entrei no meio, assim, digamos. E quando iniciou, quando você teve acesso a esse procedimento de compra, né, de aquisição que foi em outubro, já se sabia o valor que ia ser pago? Em outubro já sabia o valor que ia ser pago? Creio que não. Eu acho que, pelo que eu lembro, a proposta ali no processo é de novembro já, né? Que eu tenha conhecimento, não sei se outras pessoas tinham, mas eu tive conhecimento do valor da proposta somente quando ela foi enviada ali em novembro. E quando essas propostas chegam, eu vi que o Guilherme Mantovani apresentou um documento de cobrança, as avaliações são pagas pelo município, né? A gente teve 3 avaliações, né? Uma do Cláudio Amar Pegoraro, servidor, inclusive eu lembro de ter conversado com ele na época para ele fazer acho que o procurador também na época conversou para ele fazer essa avaliação, e teve essas 2 avaliações externas, né? Da Imofar e da Santa Vita. Quem foi atrás da Imofar e da Santa Vita na época foi a Gladiane. Então ela entrou em contato com eles e realmente foram pagas, né? Eu não tenho detalhes agora, porque realmente foi a Gladiane, mas tenho, acredito que foi tudo empenhado, pago, né? E essas avaliações, elas chegam e vão para algum processo administrativo? Isso. Tá. Então, só para deixar registrado, doutor, de que as avaliações, tanto da Imofar quanto da Santa Vita, que inclusive o Guilherme pontuou aqui, elas foram datadas de 27 de setembro. A avaliação do Claudiomar, 1º de novembro. E o projeto de lei aqui, que entrou na Câmara de Vereadores, ele deu entrada na casa no dia, 22 de outubro.
deu a entrada, mas foi enviado pelo Executivo dia 15. Ou seja, nós temos então aqui essas datas para deixar registrado. Davi, durante o período que o senhor trabalhou no setor de compras, participou de algum ou tem conhecimento de que algum outro imóvel foi permutado, foi adquirido? Não tenho conhecimento de qualquer outro imóvel, tanto adquirido quanto permutado. Acredito que permuta não era feita, tenho quase certeza que nunca passou pelo setor de compras. Beleza. O senhor tem mais alguma pergunta? Obrigado, Davi, só assina aí. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Você. Precisa de um atestado? Não precisa. Obrigado. A doutora Roberta Bortolossi Maffei. Obrigado, doutora Roberta. Com a palavra, doutor Gustavo. Doutora Roberta, boa tarde. Boa tarde. Doutora, nós estamos tratando aqui sobre a situação da aquisição de lotes sem o estudo prévio e autorização da Câmara. Tá? Não sei se a senhora sabe do que se trata essa situação aqui. Tem conhecimento desse fato? Sim, eu tomei conhecimento, na verdade, quando eu conheci o pedido de impeachment. Certo. Também há um outro fato, não sei se a senhora vai poder colaborar quanto a este fato, que é a suplementação via decreto desse valor que teria sido autorizado pela Câmara Municipal. A senhora tem conhecimento também desse... Sim, na verdade, essas situações não passavam por mim. Tá. Né? Então, mas sobre a aquisição dos lotes, a senhora passou pelo procedimento da senhora lá? Tenho conhecimento do histórico. Tá. E, na verdade, assim, todo o poder decisório da aquisição, nada passou por mim. Mas veio o pedido para assinar um parecer, né, referente a esse processo. Tá. Nós temos, então, um parecer firmado pela senhora aqui sobre a dispensa e a viabilidade da compra desse bem. Quando a senhora, eu entendo que tenha uma estrutura lá, não sei como é que funciona, a senhora era assessorada, não era assessorada? Então, na verdade, eu ingressei no município em 2013, no cargo de assessora jurídica, e desde o início eu estive na Procuradoria-Geral e fazia parte do contencioso. Tá? Teve um período que foi no ano de 2019, que eu assinei pelo setor de compras e licitações, a pedido do procurador-geral na época, que era o colega Gelson Priotto. Tá? Nesse período, eu assinei por compras. Quem elaborava a documentação eram as pessoas que estavam lotadas naquele departamento. Fisicamente, eu nunca estive lotada lá, sempre na Procuradoria. Sim, mas a senhora emitiu os pareceres sobre os procedimentos? Sim, os pareceres, na verdade, vinham para mim já prontos, do setor de compras, mas efetivamente eu assinava os pareceres. Mas a senhora revisava os pareceres? Em tese, porque vinham já prontos, nem por e-mail e nem... vinham físicos prontos para a gente assinar, porque como eu fazia o contencioso, tu imagina que hoje o município deve ter, em média, com execuções fiscais, 3.000 processos, eu cuidava de praticamente 800 processos, e esses pareceres, então, vinham do setor de compras, a pedido do Gelson Priotto, que, na verdade, nesse período estava se aguardando que uma assessora assinasse pelo setor, e ela já estava lotada lá e já trabalhava no setor e fazia os pareceres, que era a colega Gladiane Frasleben. Sim, mas a senhora tinha liberdade para alterar as minutas que eram lhe entregues? Não,
não tinha liberdade. E quem lhe passava, então, esses documentos era... A Gladiane. E ela tinha, hierarquicamente, condição de tirar a liberdade da senhora revisar os seus pareceres? Eu lhe pergunto porque o que a senhora está relatando é que a senhora afirmou um parecer sem ou concordar ou, enfim, não revisá-lo ou algo do gênero. Na verdade, assim, se alguma observação necessitava, eu poderia fazer e era alterado, mas normalmente já vinha do setor. Sim, mas... Já vinha do setor pronto. Eu reitero a pergunta, então. A senhora acabou de relatar aqui que se houvesse observações, a senhora fazia e eram acatadas. Poderia fazer, poderia fazer. Certo. Nesse caso em específico, então, vem o parecer para que a senhora revisasse e a senhora teve alguma ponderação para ser feita nesse parecer quando dá... Não, porque veio especificamente do pedido de dispensa de licitação. E, nesse caso, era cabível a dispensa da licitação. A senhora concordou com os termos do parecer, é isso? Sobre esse aspecto específico, sim. Eu não tinha conhecimento do processo todo, da aquisição do terreno, isso eu não tinha conhecimento, mas acerca da dispensa de licitação, sim. Certo. A senhora, então, não se chegou a aventar sobre a necessidade, porque era uma aquisição da incidência do artigo 97 da Lei Orgânica. Não se chegou a aventar isso? Não, porque não houve esse questionamento. O processo já veio pronto e o parecer era específico da análise da dispensa de licitação. E quem fazia o pedido do parecer para vocês, a senhora recorda? Qual o setor? Não precisa necessariamente a pessoa. Neste caso específico, passou por finanças e gestão. Tá. Em algum momento a senhora teve um contato direto do prefeito sobre essa situação? Nenhum momento. A senhora mantinha o contato para tratar desses tipos de assuntos com o setor ou com o procurador-geral à época? Exatamente. Tá. Então, só para reiterar, para fins de esclarecimento, o prefeito não participou deste processo diretamente com a senhora? Diretamente comigo, não. Certo. Eu estou satisfeito. Obrigado, doutor. Doutora Roberta, quantos assessores jurídicos tem na Procuradoria? E se a senhora puder nominá-los, que tinha na época deste assessores jurídicos? Neste período, eu acho que estávamos eu, Vinícius Filippini, Caroline Werner, que ficava lotada em execuções fiscais, puxa vida, e o Gelson Prioto, um período antes de ser procurador-geral, ele era um dos assessores jurídicos. Todos os processos licitatórios passam. Só uma observação, me recordei quem também era nessa época, o Paulo Bergamo. Então, era Vinícius Filippini, junto comigo na Procuradoria. Paulo Bergamo, que ficava no setor de planejamento, tratava das questões de áreas de terras, e a Caroline, que ficava em execuções fiscais. Obrigado. E todos os processos licitatórios precisam de parecer jurídico? Sim. E a senhora mencionou que a senhora foi solicitada a assinar os pareceres jurídicos? Sim. Nesse período, praticamente compreendido entre fevereiro de 19 a novembro, me foi solicitado que desse esse auxílio no setor de compras, porque não tinha um assessor específico para assinar no setor, e me foi solicitado pelo procurador-geral, que era o meu chefe direto. Inúmeras vezes eu coloquei a minha insatisfação por não estar lá fisicamente, não acompanhar os processos licitatórios. Sempre me foi dito que seria algo temporário, mas essa situação perdurou por 10 meses. E, de alguma forma, a senhora foi coagida a assinar esse parecer?
Então, os pareceres, como eu falei, vinham prontos. Praticamente eu fazia a revisão de leitura e assinava. A senhora tem conhecimento se passou pelo Conselho Municipal de Saúde a aquisição desses terrenos? Não saberia informar. E no dia 17 de fevereiro de 2020 foi aberto um processo administrativo de número 1750 de 2020 com a seguinte descrição: solicitação de viabilidade de anulação de dispensa licitatória 27 de 2019. A senhora tem conhecimento do que trata esse processo administrativo? Passou pelas suas mãos? Não acompanhei. Ouvi, claro, na prefeitura da abertura do processo, mas eu não tive acesso, não acompanhei. Tá bem. Doutor, o senhor tem mais alguma pergunta? Tudo bem, doutora Roberta, muito obrigado pela presença. Obrigado. O Gilmar Paulos. Boa tarde, Gilmar, obrigado pela presença. Então, com a palavra, o doutor Gustavo. Gilmar, boa tarde. Boa tarde. Gilmar, eu queria só primeiro tirar a dúvida contigo se tu conheces efetivamente o que está sendo apurado aqui nesta reunião da comissão processante. Sabes do que se trata aqui? Sim. Certo. Poderias relatar para nós o que tu tens de conhecimento, só para que nós tenhamos ciência de que são os mesmos fatos que apuramos aqui? Eu acho que a parte que me motivou até aqui é a questão da compra do terreno, de um terreno, na realidade 4 terrenos ao lado do prédio da UPA. Certo. As demais eu não cheguei a me aprofundar, parece que dentro do processo tem outras... Isso, este processo aqui é um processo específico, que são dois fatos que são imputados ao prefeito municipal. Um deles tu relataste e o outro seria sobre uma suplementação via decreto, tá? Em desconformidade com a lei que teria autorizado o custo, tá, para o executivo. Então, a primeira questão que eu levanto a ti, tu trabalhas na Prefeitura Municipal? Sim, desde 2014. Sou chefe da contabilidade. Tá. Tu és servidor efetivo? Não, sou cargo de confiança. Certo. Qual é a tua formação? Contabilidade. Contabilidade. Qual é a tua atividade hoje dentro da Prefeitura Municipal ali? Eu sou o chefe do setor de contabilidade, então eu tenho várias funções, inclusive de comandar a equipe do setor de contabilidade, que vai desde de empenho, tesouraria e o final lá, que é o lançamento contábil. Certo. À época da aquisição desses lotes, tu desempenhavas o mesmo cargo? Sim. Era chefe de contabilidade também na época? Sim, desde 2014 eu mantive o cargo de chefe de contabilidade. Em alguns momentos, que talvez não seja pertinente, mas vou comentar, em alguns momentos eu assumia interinamente a Secretaria de Finanças, mas mantendo o cargo de chefe de contabilidade. Certo. O senhor se recorda deste fato, das solicitações de compra desses lotes? Sim, porque ele passa pela contabilidade, porque é ali que a gente faz o enquadramento da função, subfunção, da despesa contábil. Né? Certo. E passou pelo senhor isso? Passou. E como é que foi esse procedimento junto ao seu setor? Foi pedido para fazer uma abertura de um crédito especial, tá, via Câmara, no valor de 900 mil, para a compra de 4 terrenos. Uhum. Então foi feita toda a documentação em cima disso. Porém, lá na altura houve acho que a administração ficou em dúvida se ia comprar os terrenos ou não. Inclusive, pode-se verificar, no mesmo projeto de lei, foi criada também uma rúbrica dentro da Secretaria de Obras para investimento. Então, o projeto inicial da contabilidade, ele subiu com 900 mil reais para a saúde e 5 mil reais para aquela abertura de rubrica dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
Só que depois, lá em cima, tem o trâmite legal de formatação do projeto de lei, e aí ele vem para a Câmara. Quando voltou, ele voltou 5 para saúde e 5 para obras. A questão ali da decisão, posterior eu fui me informar, era que já não tinha mais tanto interesse em comprar o terreno e que possivelmente seria asfaltado me ajudem, a VRS 813, que por isso que foi criadas as 2 rubricas. Então, a questão de decisão, se vai fazer A ou B, acho que cabe ao administrador, né? Acredito que naquele momento ele ficou também em dúvida. Certo. E por isso que ele mandou assim o projeto para cá. O senhor recorda qual era a finalidade da compra desses terrenos? Foi aventado isso? Desculpa um pouco, essa máscara me atrapalha para falar. Pode tirar, Gilmar. Se me permitir, acho que é bem melhor assim. E a gente mantém o distanciamento. Tá. Então, dentro desse projeto montado lá no setor de contabilidade, encaminhado até o setor jurídico para fazer devidos ajustes, então ele saiu com uma função para compra de terreno, função, subfunção, a classificação contábil, como a gente descreveu, ao qual ele também afeta o PPA e a LDO, não só a LOA, né? Então ele saiu em 900 mil, subiu, e também dentro dele tem uma rubrica de 5 mil, que era também a possível pavimentação da VRS 813. Tá? A justificativa, que seria da pavimentação, então. Movimentação orçamentária para complementação dos valores para retificação da VRS 313, está aqui. Né? Desculpa, estava falando 813, 313, tá? Esse seria aquela rubrica criada para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que também era interesse, ou fazia um ou fazia o outro. Então, não tinha certeza se ia comprar o terreno ou não, mesmo porque isso aqui aconteceu 14 de outubro, passou por nós. Eu tenho aqui. 14 de outubro de 2019. E a justificativa dos 900, isso eu estou falando que aconteceu lá dentro da Secretaria de Finanças no setor de contabilidade. Tá? Aquisição de bens imóveis para a Prefeitura de Farroupilha, por intermédio da Secretaria da Saúde, se faz necessário pela demanda de novos empreendimentos na área da saúde do município, como a abertura de novos serviços à saúde à população farroupilhense, buscando sempre a melhoria de sua qualidade de vida, bem como garantir a melhoria da sua saúde, seja ela no campo preventivo da doença, tratamento, cura ou até mesmo em sua manutenção. Esse foi o projeto que saiu da contabilidade. Só que nós não decidimos nada lá. Tá? Então, ele vai até no setor de procuradoria e lá tem todo o formato do projeto de lei, que é o que vem para a Câmara. Ele chegou como até o setor do senhor? Como que ele chegou até o setor do senhor? Depois de voltado, ele já volta como lei, tá? Sim, mas anteriormente? Anteriormente foi pedido só para abrir essa rubrica nesse valor. Certo. Sobre foi informal, tá? Tá. E sobre a suplementação por decreto, que é mencionado aqui, o senhor tem conhecimento sobre esse fato? Sim, mesmo sendo crédito especial, é possível sim a suplementação, desde que o saldo inicial for inferior ao valor previsto por o programa. Tá. O senhor teve alguma interferência direta sobre essa atividade do prefeito municipal? Ou o senhor tratou isso dentro do procedimento normal da prefeitura? Dentro da normalidade. Por mais que eu ocupe um cargo CC, é bem técnico, finanças é uma secretaria bem técnica, então assim nós não temos muita margem
para tentar forçar ou não forçar uma situação. Tudo que passa, ela passa sempre dentro de uma linha de legalidade ou de norma. Nós sempre estamos atendendo a alguma demanda jurídica, qualquer coisa nesse sentido. Não tem margem para tentar forçar alguma situação. Sim, e até o senhor colocou aqui sobre questões de eventual demanda jurídica. O departamento do senhor emite algum juízo jurídico sobre os procedimentos? Não, só contábeis, quando preciso. Só contábeis. O senhor tem alguma formação jurídica? Como? O senhor tem alguma formação jurídica? Não. Não? Eu digo assim, eu até fiz uma pós na área de direito, administrativo público-privado, mas eu não considero porque não é meu chão. A parte jurídica mesmo se limitou-se à graduação de contabilidade. Tá certo. Eu fico satisfeito. Obrigado, doutor. Gilmar, você comentou que chegou da Secretaria de Saúde, então, o pedido para abertura de rubrica de R$900 mil. E, posteriormente, então, veio para a Câmara de Vereadores com a abertura de R$5 mil. É isso? Isso aí. Você participou de alguma reunião entre o envio do pedido da Secretaria de Saúde e o envio para a Câmara de Vereadores? O senhor participou de alguma reunião com procurador, prefeito, assessoria jurídica da Prefeitura, onde foi decidido a mudança do valor de R$900 mil para R$5 mil? Eu não optei em mudanças, mas sim fui chamado para uma reunião, a qual me disseram que ia mandar 5 e 5. Tá? E quem lhe chamou? Quem estava? Na época, o procurador-geral, na sala dele, o Gelson Prioto. E ele te explicou os motivos pelos quais iria ser feita a diminuição do valor? Para mim, naquela hora, lá ele disse que talvez não seria comprado o terreno e que sim, iria ser suplementado para a pavimentação da VRS 313. É normal, pela sua experiência de 2014 até 2019, ser aprovado na Câmara de Vereadores um valor e 6 dias após, uma semana após, ser feita uma suplementação de 5 para R$900 mil? Já aconteceu em algum outro momento isso? Não. Pode até acontecer de fazer suplementações, mas não tão expressivas assim. Quando, após a aprovação pela Câmara de Vereadores do projeto de lei e que foi para o Executivo, foi feita a alteração, a suplementação, foi feita a aquisição do terreno, houve algum problema em algum setor da Prefeitura, algum problema burocrático na hora de cadastrar esses terrenos, mais precisamente no setor de patrimônio? Sim, e aí teve também a questão, depois da aquisição da compra dos terrenos, houve sim que o patrimônio estava exercido naquela época, lá a pessoa que fazia os registros, o Franciel Francisquete, que era fiscal, mas em desvio de função, ele estava no patrimônio, e aí ele se negou a lançar porque não tinha lei. Não tinha lei para compra do terreno. Ele se negou a lançar o valor do imóvel. E o senhor tem conhecimento de ao longo de 5 anos seus na Prefeitura, se houve algum outro procedimento semelhante, seja de compra, venda ou permuta de imóveis públicos, né, que tenha passado por esse processo e que tenha tido a necessidade de vir para a Câmara de Vereadores? Sim, as permutas normalmente vêm, mas daí elas ficam mais limitadas ao patrimônio, eu não tenho o conhecimento. Neste fato eu tenho conhecimento porque é o inverso, é o município comprando. Então, como não tinha no orçamento, então passou, a gente cuida do orçamento, passou a questão orçamentária, teria que abrir uma rúbrica, uma ação específica dentro do orçamento. Então, esse sim passou pela Secretaria. Normalmente as permutas não passam, vem aqui o projeto de lei e elas acontecem dentro do jurídico e patrimônio. A gente só faz o registro contábil que vem do patrimônio. Perfeito. E para finalizar,
No dia 17 de fevereiro de 2020, houve a abertura de um processo administrativo com o número 1750, com a seguinte descrição: solicitação de viabilidade de anulação de dispensa licitatória 27 de 2019, que é a dispensa que acarretou na aquisição dos terrenos. O senhor foi comunicado, teve conhecimento desse processo de anulação da compra desses terrenos, com algum questionamento de que forma esse dinheiro poderia retornar aos cofres públicos? Não, eu não tive acompanhamento do processo. Sim, fiquei sabendo do processo porque ele foi explanado pelo senhor mesmo aqui na Câmara, porque era o dia da entrada do pedido do impeachment, do processo. Que você comentasse que tinha 2 processos lá, inclusive outro na outra plataforma, e esse, mas eu não me envolvi mais nesse processo, não tenho conhecimento. Perfeito. O senhor tem mais alguma pergunta? Não. Senhor Gilmar, muito obrigado. O senhor assina o documento e está dispensado. Precisa de atestado? Um atestado? Sim. A secretaria vai providenciar, então. Então, agora nós temos a última testemunha, a arquiteta Samila Balbinotti. Obrigada, Samila. Com a palavra, então, o procurador do denunciado. Samila, boa tarde. Boa tarde. Samila, tu trabalhas junto à Prefeitura Municipal? Sim. Qual é a função que tu desempenhas lá? Eu sou coordenadora do setor de projetos, elaboração de projetos. Isso é vinculado à Secretaria... Planejamento. Tu sabes quanto a que fatos nós estamos agora aqui tratando nessa comissão processante? Sim. Tens conhecimento? Sabes que a referência a uma aquisição de alguns lotes por parte do Executivo Municipal, em que a acusação coloca como se houvesse a ausência de autorização da Câmara e a ausência de estudo prévio e também uma suplementação via decreto para a aquisição desse imóvel. Esse projeto, essa aquisição, esse processo efetivamente de aquisição, ele passou por ti? Não, na verdade ele passou pelo técnico responsável pela avaliação de TBI. Eu, como coordenadora, na verdade, encaminhei só diretamente o processo a ele, mas não tive contato nenhum com a avaliação ou o processo de aquisição. Tá, então, na verdade, tu não tiveste uma atuação de mérito no processo? Não. Tá, como coordenadora, o teu acompanhamento seguiu próximo ao Cláudio Amar? É esse o servidor que tu te referes? Isso. Ou como é que funcionava essa relação? Na verdade, foi solicitada a avaliação do imóvel e eu passei a incumbência ao Cláudio Amar. Então, desde então, o Cláudio Amar conduziu, né, que ele tem a expertise do assunto, conduziu e entregou o trabalho dele adiante, né? Referente ao terreno, participei também de elaboração de anteprojetos, né, de um hospital naquele lote, mas apenas a critério de estudos, né? Tá, tu estava tendo então um estudo sobre a possibilidade de construção, é isso, de um hospital? Isso. E a senhora acompanhou esse projeto? Sim, coordenei a equipe que elabora os projetos na prefeitura. Tá, a senhora recorda mais ou menos qual era o período disso? Foi, acredito, em novembro. Novembro do ano passado? Isso. Certo. Eu fico satisfeita, nada mais. Obrigado, doutor. Então, com a palavra, o vereador Josué Kiko Paese. Boa tarde. Sim. Eu sou arquiteta, eu coordeno as equipes de elaboração de projetos e análise de projetos. A senhora participou de algumas reuniões do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual da Saúde para tratar do tema? Não. A
senhora tem conhecimento de alguma outra compra de permuta de imóvel que o Poder Público tem realizado? A senhora tem outra? Foram realizadas permutas de imóveis, né? E que inclusive a avaliação dos imóveis passaram pela prefeitura, nas permutas. Em caso afirmativo, a senhora tem conhecimento se foi solicitada a autorização do Poder Legislativo Municipal antes da concretização dessas permutas? Não, a nossa etapa de trabalho se encerra no momento que a gente entrega a avaliação. Daí adiante, a gente encaminha para os setores responsáveis, né? Alguma vez a senhora foi solicitada pelo denunciado para a elaboração de projetos técnicos para a construção de algum equipamento público no local, onde existem os 4 lotes urbanos localizados na quadra 522, situados na Avenida Armando Antonella? Sim, a gente foi solicitado para elaborar um anteprojeto de um hospital de cardiologia e oncologia. A senhora tem conhecimento da elaboração do projeto de lei 062/2019, que originou após a aprovação legislativa da Lei Municipal 4.552, de 30 de outubro de 2019? Não. A senhora não tem conhecimento. Como? A senhora não tem conhecimento. Que lei que é? A Lei 062/2019, que originou após a aprovação legislativa na Lei Municipal 4.552, de 30 de outubro de 2019. Não. Não. A senhora, como servidora pública municipal, tem o conhecimento da Lei Orgânica do município de Farroupilha, mais precisamente do artigo 97? Tenho conhecimento da lei orgânica, dos artigos em especial. Eu não vou lembrar aqui, não sei de cabeça. A senhora não lembra o que diz o artigo? Não. O que diz o artigo, então, 97 da lei orgânica? Aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá da prévia avaliação e autorização legislativa. Isso que diz. Isso aí. Obrigado, É isso aí, senhor. vereador Kiko. Obrigada. Só para deixar registrado, então, na penúltima pergunta, a senhora participou, então, de alguma reunião e foi demandada para a elaboração de algum equipamento público nesses lotes? Sim. E a senhora sabe quando é que tem na memória, quando é que foi feito essa demanda? Na data que eu mencionei, em meados de novembro, nos foi solicitado e aí em diante a gente elaborou um anteprojeto. E quem solicitou? Foi solicitado pelo prefeito. Obrigado. O senhor tem mais alguma pergunta? Então, obrigado, Samila, por gentileza, assine ali na sua frente. E estás dispensada. Então, doutora, encerramos essa fase das oitivas. Temos somente agora, então, declaro encerrada a fase instrutória. Nós faremos a elaboração e a juntada da ata dessa audiência, né? E então está intimado o prefeito para amanhã às 13 horas comparecer na sua oitiva, documento pessoal, né? E agora nós, antes de irmos embora, só teremos que assinar o termo das oitivas. Queremos agradecer também a presença do vereador Ariel Soárcigo, os demais vereadores, o doutor, os colegas vereadores dessa comissão, e damos por encerrado, então, essa etapa do processo número 2/2020 de impeachment do prefeito Clayton Gonçalves.